Então a nossa salvação está garantida. Desde o momento que eu ando
santidade não é para um dia só, é para a vida inteira. Aleluia. Então, quando eu garanto a minha salvação, automaticamente o Senhor está preparando os meus. Aí sim, o Senhor vai me enviar para aqueles que estão lá fora. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, tudo o que você precisa, você alcança. Aleluia. Porque quando você está na presença de Deus, Ele libera sobre a tua vida toda sorte de bênção. Quando você está servindo a Deus com integridade, com santidade, tudo que acontecer na sua vida, o Senhor está no controle. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: confie em mim, creia que eu estou no controle da tua vida. Para que Ele possa trabalhar, Ele precisa que a gente dê espaço e liberdade. Nós precisamos cumprir esse chamado para ir às nações e pregar o Evangelho do Senhor. Só que primeiro nós temos que cumprir também o chamado que é, porque missões é para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias, para todas as nações. Mas nós precisamos praticar o evangelismo, porque missões é para povos inalcançados, que estão lá fora, que estão distantes e que precisa ser levado a igreja até eles. Precisa ser levado o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Isso é missões. Eu vou até os povos inalcançados. Ai, irmã Simone, mas como que eu vou? Eu não tenho esse chamado. Mas nós precisamos fazer missões. A gente faz orando, a gente faz ofertando, a gente faz enviando missionários. Deus vivo, aleluia. Aleluia. A gente sustenta missões dessa forma. Nem sempre eu vou poder estar lá, mas eu posso sustentar um missionário para ir com a minha oferta. Eu posso ofertar as minhas orações, eu posso ser uma intercessora da vida dos missionários que estão lá fora. Eu estou contribuindo com missões. Mas a gente precisa também fazer o evangelismo, que o evangelismo é alcançar almas e trazer para a igreja local. Aleluia. Nós precisamos ganhar a nossa vizinhança. Nós precisamos anunciar a grandeza do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é evangelismo. E evangelismo e missões andam de mãos dadas. O Senhor está nos convidando a ser como Ele, a amar aqueles que estão sofrendo lá fora. E por isso o Senhor está nos chamando nessa noite. Um convite para louvar, um convite para adorar, mas um convite também para proclamar as nações, as grandezas do Senhor. Porque, como eu disse no início, a igreja foi criada para isso. Assim como o povo de Israel foi criado para ser modelo para as outras nações, saber quem é Deus e viver uma vida em santidade, viver uma vida de retidão, ser justo nas suas atitudes. Deus criou um povo para ser modelo. E Ele criou a igreja dele para ser modelo nesse mundo. Nós somos o farol, nós somos a resposta para esse mundo. Porque todo mundo está sofrendo. O que tem acontecido é as desgraças têm aumentado, a violência aumenta. Aleluia. As famílias são destruídas, crianças sendo abusadas, jovens lançados ao mundo das drogas, só decadência, só tragédia. E nós, igreja, às vezes estamos calados, às vezes estamos mudos diante do sofrimento da humanidade. Deus é aleluia. A resposta para esse mundo sou eu e você. Não adianta a gente querer dizer, olha para Deus, porque ninguém nunca viu Deus. Agora a igreja do Senhor todo mundo vê. Quando você pega a tua Bíblia e vem para a igreja, toda a sua vizinhança está sabendo quem é você. Aleluia. Então a igreja do Senhor, ela é vista pelo mundo. Então somos nós que o Senhor vai usar para anunciar
Jesus veio para salvar. E quem não estiver com Cristo já está condenado. Aleluia. Não Glória tem a Deus. como não doer dentro de um servo de Deus saber que vidas estão morrendo sem Jesus. Glória a Deus. Aí você vai dizer para Aleluia. mim, mas tem uma igreja em cada esquina. Todo mundo já sabe que Jesus... Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, o nosso papel é falar do amor de Deus. Enquanto nós vida tivermos, não importa se tem igreja aqui, igreja ali, igreja ali, o nosso papel é esse. Aleluia. É falar desse Deus que nós servimos. Então, por que Deus está nos convidando a cantar um cântico novo? Porque como que nós vamos convencer o outro, o povo que está lá fora, de que esse Deus é poderoso, se em vez de ter nos meus lábios um canto de gratidão, em vez de eles verem em mim gratidão, alegria, força, coragem, vigor para adorar, quem vai falar assim, olha, que Deus é esse que você está me apresentando, que eu não vejo entusiasmo em você de falar dele. Precisamos ter entusiasmo de falar desse Deus, porque Ele é maravilhoso. Nós não temos outro assunto melhor para falar para ninguém do que o amor de Deus, a grandeza de Deus, toda a soberania, toda a sua majestade. Não tem assunto melhor do que esse, irmãos. Deus seja louvado. E é isso que Deus quer de mim, de você, contagiar o povo com a alegria da salvação que está dentro de nós. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que nós venhamos nos alegrar, porque o que a gente tem não é pouca coisa, não. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a gente pode passar dificuldades, pode enfrentar lutas, pode enfrentar barreiras, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E Aleluia. a paz que Deus libera sobre mim e sobre a tua vida é a paz que excede todo entendimento. Eu posso estar na guerra, eu posso estar na luta, mas eu estou em paz, eu estou alegre, porque a alegria do Senhor me dá força. A alegria de saber que ainda que eu sofra aqui, lá no céu, vai ser só bênção, porque eu vou estar diante do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. E lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter lamento, lá não vai ter dor. Então tudo que eu passar aqui é pequeno diante daquilo que eu vou encontrar lá. Então eu tenho mais de 1000 motivos de adorar a Deus e ser feliz. Aleluia. E Glória de a ter Deus. um cântico novo nos meus lábios todos os dias. E de adorar a Deus com força, Aleluia. Glória a com Deus. alegria, para que os povos que estão lá fora se entusiasmem com a nossa alegria, com a presença que nós carregamos. Verdade. Aleluia. Por isso que Deus nos convida a adorá-lo, para cada dia mais nós parecermos com Ele. Porque eu e você chegamos até a Deus até pelas obras que Ele fez. Porque quando a gente foi evangelizado, certamente a gente ouviu falar da resposta para o problema que nós tínhamos. Certamente alguém veio até nós e disse, olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Eu conheço um Deus que pode mudar a história da sua família. Eu conheço um Deus que pode restituir o seu casamento. A gente chega até a Deus pelas obras da mão dele. Mas quando a gente conhece Ele, a gente ama pelo que Ele é. A gente não está aqui porque Ele vai resolver os problemas que nós temos. Nós estamos aqui porque a presença dEle é tudo que nós precisamos. Nada mais importa. Nada mais, só a presença dEle. Então nós temos que mostrar a alegria de ser salvo, a alegria de servir esse Deus em todo o tempo da nossa vida, para que aquele povo que está lá fora venha compreender e entender que não há salvação, não há nenhuma outra forma de ser salvo, a não ser na presença de Deus, a não ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Então, se eu e você chegamos até aqui nessa noite, é porque o Senhor queria colocar, avivar
pequenos. A igreja reunida, é maravilhoso estar aqui, mas lá fora é o nosso desafio. Deus eterno. O nosso desafio está lá fora, Verdade, aleluia. de proclamar para aqueles que não conhecem Deus, de anunciar esse evangelho de salvação, de transformação de vida, porque nós não podemos pregar só bênção, nós não podemos chegar até o povo e dizer que Deus é só bênção. Nós precisamos pregar que Ele, para que nós venhamos desfrutar da bênção, precisa haver primeiro uma transformação de vida. Aleluia. E Glória é a esse Deus. evangelho que a igreja prega, a igreja Louvado do é seu Senhor nome. precisa pregar o evangelho genuíno, o evangelho que Aleluia. transforma, o evangelho que salva. Nós não podemos apresentar apenas um Deus que cura, um Deus que abençoa, que abre porta de emprego. Nós temos que apresentar um Deus que salva, que transforma o homem velho, e pega o homem velho e faz uma nova criatura, que glorifica, que exalta o nome dele. Aleluia. Precisamos Glória a ter Deus. vida, sermos Aleluia, exemplo vivo. O nosso Deus é vivo. Então precisamos representar Glória a essa Deus. vida. Porque se nós Aleluia. carregamos um Deus vivo, as pessoas precisam ver a vida em nós. Então que nessa noite arda no nosso coração o desejo de cumprir o propósito que nós fomos chamados para ser como igreja. Nós somos missionários do Senhor. Não importa Aleluia. o campo que você está, você é um missionário do Senhor. Verdade, aleluia. Glória a E é Deus. privilégio fazer a obra do Senhor. É privilégio. O Senhor não precisava contar comigo nem contigo. O Senhor poderia usar os anjos para anunciar as boas novas do Senhor, apregoar esse evangelho. Mas o Senhor escolheu nos usar. Nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Então é privilégio. Sabe por quê, irmãos? Porque é privilégio, porque quando a gente cumpre o propósito para o qual o Senhor
Já pensou se os discípulos, quando foram escolhidos por Jesus, não tivessem obedecido, não tivessem sacrificado a sua própria vida para que esse evangelho chegasse a mim e a você no tempo de hoje? Já pensou? Se eles tivessem dito não para o Senhor? Então a gente entende o seguinte, que antes de nós existia um povo que sacrificou por amor a Deus, que sacrificou por obediência a Deus e anunciou esse evangelho, que abriu mão, como foi falado, pessoas simples. Pedro, um simples pescador, foi usado por Deus para que o evangelho chegasse a mim e até você. Paulo, um perseguidor, era doutor, era culto, mas matava os crentes. E o Senhor usou todas essas pessoas para que o evangelho chegasse até nós. Então, o evangelho não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós precisamos ser instrumento na mão de Deus para que o evangelho alcance os povos que ainda não foram alcançados. Nós precisamos ser instrumento de Deus para que Deus nos use para alcançar vidas que estão na nossa vizinhança morrendo sem Deus. Aleluia! Deus tem, desde o começo, foi falado que Ele estava aqui para dar água para beber. Ele quer derramar unção. Ele quer renovar nossas vidas nessa noite. Ele quer derramar unção que despedaça todo o jugo e que nos dá força, nos dá coragem e que nos condiciona. O Espírito Santo nos conduz para que nós venhamos pregar esse evangelho. Só que o Senhor precisa que eu e você venhamos aceitar o convite para cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Ele está nos convidando a cantar um cântico novo. Ele está nos convidando a adorar na beleza da sua santidade. Ele está nos convidando a botar a nossa vida na vereda da justiça. Porque Deus é santo, Deus é justo. Então nós temos que praticar a justiça. Nós temos que viver em santidade. Mas nós não vamos conseguir isso, irmãos, com a nossa própria força. Nós dependemos de Deus para isso. Glória a Deus. Então nessa noite Ele está nos alertando, está nos convidando, mas Ele está dizendo: eu derramo sobre a tua vida, se você disser assim nessa noite para mim. Eu derramo a unção que você precisa para alcançar vidas. Eu derramo a unção de preparo para que você seja canal de bênção onde quer que você esteja. O Senhor quer derramar, o Senhor está presente aqui. O Senhor quer que nós nos levantemos e clamemos e busquemos e o adoremos, para que Ele entenda que nós dissemos sim ao seu chamado nessa noite. Que não fique só aqui, mas que nós venhamos reverberar essa palavra lá fora. Que nós venhamos vivenciar esse evangelho lá fora. E nós precisamos ser capacitados para fazer a obra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, quando foi derramado, aquele povo foi batizado, teve o derramamento do Espírito. Aquele povo começou a falar em outras línguas. E o que eu acho lindo é que o povo que estava ali começou a entender a pregação que estava sendo falada naquele momento. Porque para eles não era um judeu que estava pregando, era como se fosse alguém do seu próprio povo falando na sua própria língua, para que ele entendesse que Jesus era
está voltando, nós temos apenas duas opções. Ou a gente busca o avivamento que o Senhor prometeu que há de ser derramado nos últimos tempos, ou a gente vai se render à apostasia. E a gente vai virar aquele crente morno, aquele crente sem vida, aquele crente que não exala o perfume de Cristo. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não somos aqueles que vão desistir para a perdição. Nós somos aqueles que vamos permanecer para que a glória do Senhor seja derramada na nossa vida e nós sejamos instrumento leve na mão do Senhor. Nós sejamos como aquela flecha que o Senhor vai lançar e vai alcançar a vida. Então nós precisamos entender que a busca pelo avivamento, a busca pelos dons espirituais, a busca pelo batismo no Espírito Santo é essencial para que o cristão venha cumprir o seu papel. É por isso que eu glorifico o nome do Senhor pelas igrejas que ainda fazem cultos de missões para avivar o coração do povo, achando para pegar o evangelho, mas também para mostrar para o povo que precisa de fogo, precisa de unção, para que esse evangelho seja pregado, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando de Cristo e da palavra do Senhor. Então é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que revela, é a unção que vai nos levar. Por isso precisamos buscar. A igreja não pode se deixar levar pela frieza espiritual que está pairando nesses últimos anos, nesse último tempo. Não se prega mais um evangelho genuíno, não se fala mais de pecado, não se fala mais de se consertar com Deus. Porque como que eu vou receber o batismo se eu não tenho uma vida reta? Como que eu vou pregar se eu não sirvo a Deus com santidade? Hoje em dia não se fala mais nisso. Por que o povo não quer fazer mais culto de missões? Porque vai ter que falar da palavra da verdade. E eles não querem ouvir a verdade, porque eles querem dizer que eles são os crentes da moda agora, que é Ted Jones. Aqueles que estão com o olho, está tudo bem, pode fazer qualquer coisa, está tranquilo. E não está. A verdade precisa ser pregada, precisa ser falada. Cultos de missões como esse precisam ser feitos para que a igreja desperte para a importância que é pregar o evangelho, mas para a importância que é buscar a palavra de Deus e pregar a verdade. E sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Sem Deus, sem a unção do Espírito Santo, sem o poder de Deus na nossa vida, a gente não consegue viver e nem tampouco pregar. Então, que nessa noite essa palavra venha avivar os nossos corações e que nós venhamos buscar, que nós como igreja do Senhor sejamos avivados, sejamos crentes vivos, porque Deus é Deus de vivo, Deus não é Deus de morto. Deus é Deus que se movimenta. Deus está em movimento o tempo todo. E o céu só vai se movimentar ao nosso favor quando a gente se movimentar na direção de Deus. Então Deus precisa que eu e você venhamos nos movimentar na presença dEle, para que Ele possa nos usar e que o nome dEle seja glorificado por essa igreja aqui que está fazendo esse culto. Que o nome do Senhor seja glorificado pela vida dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, que saiu das suas casas com prazer para vir adorar a Deus. A recompensa do Senhor é vida com abundância. O Senhor quer liberar bênção sem medida sobre a minha e sobre a tua vida. Mas às vezes as bênçãos são retidas porque nós impedimos que o Senhor nos abençoe. Porque a gente está vivendo aquela vida morta. E o Senhor não é Deus de morto, não é Deus de crente morto. Deus é Deus de crente avivado, crente cheio do poder, cheio da unção, crente que tem coragem para pregar
o Senhor está nos convidando a refletir tudo o que foi falado desde o início do culto. Precisamos refletir no nosso espírito. O que precisa mudar em mim? Eu preciso chegar lá no meu secreto hoje e falar: Senhor, diante de tudo que foi falado nessa noite, diante da revelação que o Senhor nos deu, o que precisa ser mudado em mim? O que eu preciso fazer para ser a diferença nessa terra? É a reflexão que cada crente tem que fazer nessa noite quando chegar em casa, no seu secreto, porque é lá que Deus vai revelar o que precisa ser deixado de lado, o que precisa voltar a ser feito. Porque às vezes a gente deixa de fazer o bem porque a moda fica no bem bom. Ah, porque fulano não faz, porque aquela igreja lá, ela é cheia. E eles não fazem isso não. Eles não jejuam, eles não oram, eles não fazem culto de missões, eles não evangelizam. Então eu não vou fazer mais isso não. Só que o Senhor está dizendo que eu e você não somos Maria vai com as outras. Nós não somos crente piolho, que vai na cabeça dos outros, não. O Senhor nos deu sabedoria, o Senhor nos deu discernimento para saber o que a gente pode e o que a gente não pode. Então, o que nós venhamos pedir a Deus: Senhor, fala comigo, o que eu preciso deixar de fazer e o que eu preciso voltar a fazer para que o teu nome seja glorificado na minha vida, para que eu seja de novo, assim quando eu me converti, aquele crente avivado, que tinha prazer de vir para a casa do Senhor, que tinha prazer de estar no mercado, de estar no hospital, de estar na rua, de estar no trabalho, onde quer que estivesse, falar do amor de Deus. Aleluia! Eu lembro que quando eu me converti, eu não tinha outro assunto. E a minha chefe falava, aí eu falava: você peraí só mais um pouquinho. Ela falava, porque eu estava falando de Jesus para minha amiga. Falava: você precisa conhecer esse Deus. Aleluia! Lembra quando a gente lá no início, aquele amor precisa voltar, aquela chama precisa arder de novo. Então a nossa oração nessa noite é: Senhor, faz de novo meu coração arder por ti, faz de novo meu coração arder por almas, faz de novo meu coração arder por aquilo que é certo, por obedecer a tua palavra, faz de novo meu coração arder em alegria por estar na tua presença. Faz de novo, Senhor, faça voltar aquele primeiro amor. É essa reflexão que o Senhor tem para a igreja do Senhor, para a igreja dele nessa noite. É essa reflexão que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Nós precisamos primeiro ser salvos, ter comunhão, andar em santidade, ter uma vida reta com Deus, para que nós possamos ser instrumento. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, para que depois a gente possa arder no nosso coração a chama do amor que arde no coração de Deus pelas almas. O Senhor não quer que você se perca, Ele não quer que você fale do amor dele, pessoas se convertam e você fique para trás. Não, o Senhor quer que todos se salvem. Então, que eu, você, que a minha casa, a tua casa, que a minha família, a tua família seja salva. Mas também que a nossa comunidade possa ver a glória do Senhor na nossa vida, na nossa família, e a salvação alcance os outros também. Então, que hoje nós venhamos refletir nessa palavra e que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, eu agradeço a minha oportunidade.
A União Feminina é a missão da Igreja da Paz do Senhor. As irmãs se colocam de pé. Ouço o clamor das nações que gritam por paz, clamam salvação. Quem irá em seu favor semear o amor aos sedentos? Quem vai fazer missões, sarar as feridas, levar a palavra em becos, favelas e praças? Quem irá em favor dos povos? Tem almas gemendo, tem vidas morrendo, sem conhecer a Deus. Deus te chamou para anunciar, Deus te chamou para fazer discípulos. Cristo é paz, Cristo é vida, Cristo é a salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. China, Indonésia, Albânia, o Iraque também, Rússia, África, e de pregai a tempo e a fora de tempo, vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Vai, vai,
Aleluia. Agradecer essa igreja que vieram, visitante. Glória a Deus. Tem um visitante que ficou sem oportunidade da igreja, do grupo da igreja, da tua igreja, você ficou sem oportunidade, dá um sinal. Todos tiveram oportunidade. Né? Então, Deus abençoe. Vamos se colocar de pé. Amanhã, 10 horas, escola bíblica dominical. Às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E o nosso irmão prefeito. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa a paz do Senhor e o Senhor de Jesus. Glorioso Deus eterno, Pai. Pai querido, em tua presença, Pai querido, nesta noite. Meu Pai querido, eis aí a tua igreja. Eis aí, meu Pai, esse ministério. Eis aí o teu povo que vai em direção à tua casa. Meu Pai, toma, meu Senhor, a frente de cada um. Meu Pai, ao chegar no nosso lar, meu Senhor, que nós venhamos encontrar tudo na tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele Posso ter no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, e todos digam.